Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana do Alimento Diário, intitulada Espírito de Sabedoria e de Revelação. Hoje nós vamos ver os pontos da segunda, terça e quarta-feira. O título da segunda-feira é A Incumbência do Pai, Edificar a Igreja. Os versículos, Mateus 28, versículos 18, parte B e 19, que dizem: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Também, Senhor, nós te agradecemos por tua escolha. Nós te agradecemos por tua obra redentora, tua morte na cruz, tua ressurreição e o selar do teu Espírito, trazendo para nós a salvação e todas as tuas riquezas. Hoje, através do teu Espírito, podemos desfrutar o que o Senhor é, o que o Senhor tem. Por isso, Senhor, nosso coração é um coração de gratidão. Embora não possamos pagar aquilo que o Senhor fez, nem o que o Senhor tem feito, e muito menos o que o Senhor fará por nós, nas nossas vidas, na nossa família, o nosso coração é de nos entregar totalmente ao Senhor. Trabalha, Senhor, trabalha livremente, faz a tua vontade na nossa vida, que possamos ser servos úteis, servos bons, fiéis, servos que fazem tudo segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Guarda-nos também, Senhor, nesse dia, na tua pessoa, no teu nome. Em ti estamos seguros, em ti nós somos mais que vencedores. Guarda-nos do mal, das ciladas de Satanás, das mentiras de Satanás, das tentativas de nos enganar, de nos apartar do Senhor, que até a tua volta estejamos sempre seguros em ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vejamos hoje alguns pontos da segunda, começando pela segunda, né? Vamos ver também terça e quarta-feira. O título da segunda-feira é A Incumbência do Pai, Edificar a Igreja. Essa incumbência foi dada ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus gerou a igreja e o Senhor Jesus é quem edifica a igreja. E nós somos os materiais para a edificação da igreja. E quando nós vimos no semestre passado a segunda parte do Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 16, esse encargo sobre a edificação da igreja, isso ficou muito forte para nós. E no final do Evangelho de Mateus, então nós vemos uma grande comissão, pregar o Evangelho, ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar aquilo que o Senhor nos ensinou a guardar. Eu sempre desfruto, irmãos, desse trecho de Mateus 28, principalmente o último versículo, porque isso nos mostra a maneira como Deus faz as coisas. Então ele podia ter dado uma lista dizendo, olha, vocês têm que ensinar as pessoas a guardar isso e aquilo. Mas aqui nós vemos o Senhor dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quer dizer, o que o Senhor nos tem ordenado? Então, para que eu possa pregar o Evangelho, ensinar as pessoas, primeiramente, eu preciso conhecer o Senhor, conhecer aquilo que Ele ensinou, ou seja, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, o modo que o Senhor trabalha é esse. Por exemplo, quando Ele chamou Abraão, Ele não deu um mapa para Abraão dizendo, olha, você vai ficar aqui, depois de tantos dias você vai para lá, aí a terra vai ter fome, mas você fica tranquilo, fica aí que eu vou... Não foi assim. O Senhor chamou e Abraão foi aprendendo a seguir o Senhor através da aparição do Senhor, através da experiência. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, nós vemos que o Senhor, ele ensinava os discípulos, né, falava a palavra. Então nós vemos, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7, ali, irmãos, é o ensinamento do reino dos céus. Só que depois o Senhor descia e ia pregar o Evangelho. E ali na prática os discípulos aprendiam como aquelas palavras eram aplicadas.
a vida deles e das pessoas. O que era então tão importante de ser ensinado. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. Quando ele monta aquele centro de pregação do evangelho em Éfeso para treinar, levantar missionários para que a palavra de Deus fosse ensinada não só ali em Éfeso, mas partindo de Éfeso em toda a Ásia Menor. Então, irmãos, é muito importante nós conhecermos a palavra, nós recebermos sempre a palavra, né? Tem a Logos e a Rema, e é muito importante nós sempre estarmos na presença do Senhor. É o requisito fundamental, e é por isso que o Senhor diz, é a última frase do Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco, ou seja, a presença do Senhor está conosco, faz toda a diferença. Sem a presença do Senhor, nós não podemos fazer a obra de Deus, irmãos. No máximo, nós fazemos coisas que imitam a obra de Deus. Então, para servir o Senhor em qualquer serviço, lembre-se, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, lembre-se, eu vou servir o Senhor, seja na pregação do Evangelho, seja em qualquer serviço a Deus, eu preciso da presença do Senhor. Principalmente quando nós pregamos o Evangelho, quando nós oramos com as pessoas, quando nós ensinamos a palavra, nós precisamos levar, irmãos, a experiência da presença de Deus às pessoas. Então, nós vimos isso em Mateus, não é? Nós vimos essa grande comissão, e aí nós entramos no livro de Efésios, não esquecendo o que nós vimos em Mateus, mas com os pés. O livro de Efésios é um livro que fala do terceiro céu, mas nós entramos nesse livro com os pés no chão, no sentido de que nós não esquecemos essa grande comissão, essa importante comissão de levar a palavra, o Evangelho, a presença de Deus, o Evangelho do Reino às pessoas. E aí quando nós entramos no livro de Efésios, com todas aquelas bênçãos celestiais, nós percebemos uma coisa muito importante. E isso eu vou ler aqui no terceiro parágrafo da página 24 do Alimento Diário. Logo no capítulo 1, aqui está falando do capítulo 1 de Efésios, o Senhor nos mostra que a missão que Deus incumbiu à igreja não é obter um produto terrenal, material, resultado de conhecimento e capacidade humana. O produto que o Senhor deseja obter é resultante de toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Somente Deus pode produzir o que Ele quer, mediante o dispensar divino. Assim, Ele tem de derramar a bênção espiritual para que a igreja cumpra o seu propósito. Qual é o propósito da igreja hoje? É trazer o reino de Deus à terra, fazer com que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo, sendo ela mesma, a igreja, o corpo de Cristo, primeiramente encabeçada por Cristo. É o final do capítulo 1 de Efésios que nos mostra isso. Mas lembre-se, o começo nos mostra as bênçãos que vêm dos céus, as bênçãos celestiais em Cristo. Não dá para você ser encabeçado por Cristo sem receber aquilo que vem do alto. É por isso que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, Colossenses 3. Aí você pode se perguntar, como é que eu vou ser encabeçado por Cristo? Primeira coisa, nós precisamos aprender a levar o nosso pensamento para o Espírito, pensando nas coisas lá do alto. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, hoje a nossa missão, a nossa comissão é, por um lado, pregar o Evangelho para trazer os materiais, e aí vem o segundo item, os materiais para a edificação do corpo de Cristo. Então, para isso, irmãos, nós precisamos receber tudo o que vem dos céus. E veja, algo muito importante na edificação da igreja: aprender a negar a si mesmo. Quando o Senhor falou, irmãos, sobre a igreja, Ele falou 2 vezes sobre a igreja. Nos evangelhos nós vemos o Senhor citando 2 vezes, principalmente no evangelho de Mateus. Nas 2 passagens, Mateus 16 e Mateus 18. Em Mateus 16, o que nós vemos?
O Senhor dizendo para Pedro: se você quer ser uma pedra para edificação e não uma pedra de tropeço ou uma pedra que atrapalha, aprenda a não pensar com a sua mente, a não cogitar das coisas dos homens. Esse é um grande problema. Quando nós, irmãos, às vezes a gente acha que é com a nossa capacidade, fazendo as coisas com um jeitinho humano, a gente fala o jeitinho brasileiro, não é? A gente acha que é assim que se edifica a igreja, irmãos. Isso tudo Deus recusa. Esse é o caminho de Caim. Caim achou que conseguia transformar a maldição numa bênção. O fruto da terra que estava amaldiçoado, ele quis levar para Deus. Deus rejeitou, irmãos. Então, quando o Senhor falou da igreja, a palavra igreja, ele já mostrou para Pedro. Pedro, olha só, na igreja vai surgir muitas coisas que são coisas do homem, são coisas, opiniões humanas, são coisas que estão escondidas por Satanás. Você, Pedro, precisa aprender a negar a vida da alma para me seguir. E isso, irmãos, é para nós também. Então, sempre que surge algo meu, sempre que surge algo que se eu fizer isso, eu vou ajudar. É a minha mão. Eu preciso aprender a negar a mim mesmo para seguir o Senhor, porque quem edifica a igreja é o Senhor. E o último ponto da segunda-feira, irmãos, é que para receber essas bênçãos, nós precisamos da fé. A fé torna real aquilo que é invisível. As coisas do mundo espiritual vêm para o mundo físico através da fé. Você pode se perguntar, como é que eu sei que eu estou recebendo as bênçãos que vêm do alto, que vêm de Deus? Isso depende da sua fé. Você precisa crer. Crer é receber. Crer também é obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Muito bem, vamos para terça-feira. Terça-feira o título é Toda sorte de bênção espiritual para cumprir o propósito de Deus. O versículo 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, na terça-feira, nós vemos um breve resumo das três bênçãos, da bênção do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Começando com a bênção do Pai, a sua escolha e predestinação. Veja, irmãos, como tudo vai girando em torno da fé. Por quê? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo segundo a sua presciência. O que é a presciência de Deus? Deus já conhecia toda a sua vida. Deus já sabia todas as coisas boas, as coisas ruins que você ia fazer. Então a salvação ela não foi por obras. A salvação ela veio pela fé. Deus escolheu você e no momento, no tempo, você recebeu essa escolha crendo na palavra do Evangelho. E no que nós cremos quando nós recebemos o Evangelho? Nós cremos na obra do Senhor Jesus. Quando é pregado o Evangelho, você não é falado para você simplesmente que Deus te escolheu, mas é falado para você e para todas as pessoas, que o próprio Deus veio em carne, morreu por você para perdoar os seus pecados, derramando sangue e ressuscitou, se tornando o Espírito que dá vida para que a vida de Deus pudesse entrar em você e te tornar um filho de Deus. Então, você percebe? É nisso que nós cremos. Aí nós recebemos a vida de Deus. E com essa vida nós recebemos também o selo do Espírito e o Espírito Santo como penhor, como a garantia de que nós temos a vida eterna e vamos no futuro, quando essa era terminar, a próxima era terminar, nós vamos desfrutar da Nova Jerusalém por toda a eternidade. Se hoje, querido irmão, querida irmã, você tem um Espírito dentro de você, essa é uma garantia de que você vai estar na Nova Jerusalém. E a Bíblia é muito clara. Ela fala que aquele que crê tem a vida eterna, mas ela nunca fala que alguém pode perder a vida eterna. Ela fala de trechos que dizem respeito à disciplina no reino milenar, mas não que alguém pode perder a vida eterna.
Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós é o penhor, é a garantia de que nós temos Deus, nós somos a herança de Deus e Deus é a nossa herança por toda a eternidade. Agora, qual é o ponto principal aqui na terça-feira? Pelo menos o ponto que eu mais desfrutei é a questão da fé, irmãos. Por quê? A fé, por isso eu disse, tudo está girando em torno da fé. A fé, irmãos, ela não é algo apenas para o início da obra de Deus em nós, para o momento da nossa salvação. A fé é para o nosso viver. Em Romanos e em Hebreus, nós lemos, o justo viverá pela fé. Nós fomos justificados, mas isso não quer dizer que acabou. Ainda, irmãos, nós precisamos viver pela fé. E a fé, ela tem um fim. Talvez você ache estranho isso, né? Mas o apóstolo Pedro diz que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então nós vivemos por fé hoje para quê? Para salvar a nossa alma. E o resultado da salvação da alma é eu reinar com Cristo no milênio, no reino milenar, ao invés de ser disciplinado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aí está a balança. Se eu cheguei no fim da fé, se eu cheguei na salvação da minha alma, eu sou um vencedor. Do contrário, irmãos, se o Senhor julgar que não é suficiente, eu ainda preciso de disciplina, de mais um período, eu ainda vou passar por um período de disciplina no reino milenar. Mas, quando acabar o milênio, irmãos, quando entrar Nova Jerusalém, vencedores e aqueles que foram disciplinados, todos esses juntos vão herdar, vão se tornar a Nova Jerusalém, vão herdar aquilo que Deus prometeu. Vão ser a herança de Deus e ter Deus como sua herança. Então hoje a nossa vida é uma vida que tem que ser uma vida por fé, vivida por fé. Como eu disse quando estava falando da segunda-feira, o Senhor, ele não dá um mapa para você dizendo, olha, você foi salvo, agora a partir de hoje vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, aí você vai passar por isso, aí você vai fazer isso. Ele não faz assim. Através de nós irmos andando com Deus por fé, pelo Espírito, pela palavra, nós vamos aprendendo, irmãos, o caminho de Deus. Sempre contando com aquele versículo que nós lemos na segunda-feira. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós precisamos aproveitar a presença do Senhor e por fé desfrutar do Senhor e das bênçãos que o Senhor, celestiais que o Senhor tem para nos dar. Porque o resultado, irmãos, é que o Senhor vai conseguir produzir em nós, na nossa vida, na nossa família, na igreja, algo que é celestial, não algo que é terrenal. Não importa o tempo de vida, o tempo de fundação, de existência de uma igreja. O que importa é o quanto há de celestial e o quanto há de terrenal. Porque se, às vezes uma igreja tem 10, 20, 30, 40 anos, mas se a maior parte foi produzido apenas coisas terrenais, essas coisas, até a volta do Senhor, elas vão ser abaladas, e aí rui. É igual Paulo fala em 1 Coríntios 3, quando ele fala dos materiais. Ele fala da madeira, feno e palha, que é algo que causa muito volume. E ele fala do ouro, de ouro, prata e pedras preciosas. Se você pegar madeira, 1 quilo de feno e 1 quilo de ouro, em termos de volume, né, de quantidade ali, você sempre vai parecer que há mais feno do que ouro. O peso é o mesmo, né? Mas em termos de volume ali, pelo menos na aparência, faz mais aparência o feno. Mas na hora que vem o fogo, acaba rápido. Vai para o chão, fica demolido. Em contrapartida, aquilo que é ouro, quando vem o fogo, acontece o quê? Ele fica mais puro. Entende? Então é isso, irmãos. É isso que o Senhor está nos levando. Muitas vezes vem o fogo porque o Senhor quer fazer abalar aquilo que é terreno para só sobrar o que é celestial. E para purificar ainda mais o que é celestial. E falando da fé, irmãos, né, e de viver por fé, é pela fé também que nós pregamos o Evangelho, é pela fé que nós saímos e falamos para as pessoas, porque afinal de contas, nós não sabemos
Quem são os escolhidos? Deus sabe quem ele escolheu. Nós não sabemos. Nós só ficamos sabendo quem é escolhido quando essa pessoa crê. E o que Paulo fala? Como é que ele vai crer se ninguém pregar? Então aqui na página 26, no terceiro parágrafo, tem um encorajamento para nós. Diz assim: pela fé na palavra e por amar as pessoas, saímos às ruas para pregar o evangelho, crendo que o Senhor vai salvá-las. Ao perguntar às pessoas, posso orar por você e fazer comportagem, estamos mudando a vida delas e presenciando milagres. Assim, quando recebemos o evangelho, a eleição de Deus chegou até nós e fomos salvos. Durante o nosso viver, a salvação de Deus continua a operar, eliminando nossa natureza caída e pecaminosa e infundindo em nós a natureza santa de Deus, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, a fé não é só para o momento de crer. A fé é para toda a nossa vida cristã. Vamos agora para a quarta-feira. Quarta-feira o título é Crer na palavra e praticá-la para experimentar coisas extraordinárias e sobrenaturais. O versículo, Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui, irmãos, vamos correr agora na quarta-feira. Eu quero ler a partir na página 29, a partir do terceiro parágrafo. Essa questão da fé é muito importante, irmãos. E antes, deixa eu ler Efésios 1:15. O versículo diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Isso é muito importante, irmãos. Veja, quando nós estamos conectados com Deus através da fé, nós experimentamos tudo que Deus é, tudo que Deus tem. O resultado, irmãos, é o fluir de vida que se manifesta através do amor. Isso não é conhecimento, isso não é uma questão de saber mais da palavra ou não, é uma questão de estar conectado a Deus através da fé, através do Espírito. Quanto mais na presença de Deus eu permaneço, quanto mais fé, e a fé vem através da palavra, é um círculo, não é? É um ciclo, perdão. Então, quanto mais na presença de Deus eu permaneço, mais a minha fé cresce, mais eu tenho ligação com Deus. E nessa ligação, através de mim flui o amor. E não se engane, irmãos, não é através de uma palavra bonita que as pessoas são salvas. A maior parte das pessoas, a maioria quase absoluta, ela é salva porque toca em algo que elas não haviam tocado, em alguma expressão, algum atributo de Deus que flui através da nossa pregação ou às vezes da nossa pessoa. E muitas vezes isso é o amor. Então às vezes você está pregando o evangelho, orando para uma pessoa e ela é salva porque ela toca. Você está conectado com Deus, ela toca essa conexão através de você, porque está fluindo o amor de Deus de você. Então você entende agora esse versículo? Versículo Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Sem fé, irmãos, não há amor, nós tratamos os irmãos de qualquer jeito. Quando você quer simplesmente ter razão ou passar a sua razão para as pessoas, você não se importa se você está matando as pessoas ou não, desde que você tenha razão e a pessoa te dê razão. Mas quando você está ligado, irmão, a Cristo e aquilo está fluindo de você, você não se importa mais tanto com a sua razão. Você se importa com a pessoa com a qual você está falando, pregando, orando. Então, tudo passa por nós estarmos conectados adequadamente com o Senhor. Porque aí, irmãos, vai fluindo o que Deus é para as pessoas. Não ache, nem para o lado negativo, nem para o lado positivo. Não ache que é você que prega bem, ou é que fala bem, ou enfim, que é você que converte a pessoa. Por que eu falo para o lado positivo e para o lado negativo? Porque às vezes a pessoa acha, às vezes a gente acha assim, eu não sei falar, eu não sei pregar o evangelho, então eu não vou pregar, eu não vou falar. Por quê? Porque você confia ainda em você mesmo. Na verdade, porque você sabe que você não consegue, aí você
não faz. O real, o que deve ser feito é confiar em Deus. Eu não consigo, eu não sei falar, mas eu confio em Deus. E do outro lado, às vezes você pode achar que você sabe muita coisa, sabe falar muito bem, sabe explicar muito bem. E aí, novamente, você não confia em Deus, você confia em você mesmo. Está errado também. Nós precisamos estar conectados com o Senhor, desfrutando do que o Senhor é, e isso vai fluindo de nós para as pessoas. E as pessoas são ganhas. Bom, por causa do tempo, irmãos, vamos lá. Página 29, terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. O amor possui uma expressão. Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso está em Hebreus 1:3. Cristo é o resplendor da glória, porque Deus é a glória e a expressão exata do ser divino. A palavra ser em grego é upostasis. Eu sempre erro na hora que eu vou pronunciar essa palavra grega, que também pode ser traduzida como substância. O ser de Deus, ou sua substância, é upostasis. Essa mesma palavra grega é traduzida por certeza em Hebreus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nem tudo que não vemos não existe, porque pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 3. A fé nos leva à origem das coisas visíveis, que são as coisas invisíveis. Sendo assim, a fé é a upostasis, a substância. Então podemos dizer que a fé é a substantificação de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso quer dizer que a fé nos faz ter acesso a Deus, a própria substância divina, ao ser de Deus, que não está visível no mundo, no plano cartesiano do tempo e espaço em que vivemos. Ele está fora deste mundo, está na esfera celestial e espiritual. Apenas por meio da fé é que podemos ter acesso à dimensão de Deus para buscar essas coisas extraordinárias e sobrenaturais. Eu não tenho tempo, irmãos, está acabando, mas eu vou dar um exemplo. Infelizmente tem até mais coisas para falar hoje, mas eu vou dar um exemplo que você vai entender bem. Você se lembra da experiência de Naamã? Naamã, ele tinha lepra, vou contar bem resumido. Isso está no capítulo 5 do segundo livro de Reis. Então, Naamã, que era comandante do rei da Síria, ele era leproso, e ele foi até o profeta Eliseu para ser curado. Ele ouviu a fama do profeta Eliseu e foi para ser curado. Quando ele chegou, Eliseu nem foi diante dele. Eliseu simplesmente falou, mandou uma mensagem, falou: manda eles se banhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. A cura de Naamã era algo sobrenatural, extraordinário. E aí, quando ele recebeu a palavra, a primeira atitude dele foi: eu não creio. Por quê? Porque na minha terra tem rios muito melhores do que o Rio Jordão. Ou seja, ele estava olhando para a qualidade do rio, ou seja, ele estava olhando para a coisa visível. E a fé é a substantificação, é o que traz do invisível para o visível. A fé não tem lógica. Então o Jordão era pior do que os rios que Naamã mencionou, mas era se banhando no Jordão que ele ia ser curado, por causa da palavra, e da palavra de Eliseu. E aí alguém falou para ele: mas meu senhor, né, se o profeta tivesse dito uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Quanto mais uma coisa simples. Não é? Muitas vezes, irmãos, o que Deus pede para nós são coisas simples. Então, nessa segunda situação, Naamã creu. E o crer, irmãos, ele é o quê? É reagir. Então ele reagiu e aí ele mergulhou 7 vezes. E quando ele mergulhou, a última vez, ele percebeu que ele estava curado. Aí ele experimentou o sobrenatural. Não vai dar tempo de falar mais, irmãos, mas você percebe o que é a fé? Ela traz do mundo espiritual, do mundo invisível, através da palavra de Deus. Então ela traz através da palavra de Deus do mundo invisível para o mundo real. E aí que nós e as pessoas, não é, experimentam o sobrenatural de Deus. O título da quinta-feira: a cooperação de cada parte na edificação da igreja.
O versículo Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Falamos um pouco sobre o versículo 15 do capítulo 1 de Efésios. Esse versículo ele fala de fé e de amor. Logo após o apóstolo Paulo falar sobre o Espírito sendo o penhor da nossa herança, ele fala: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então veja, irmãos, a fé nos liga a Deus, é o que nos conecta ao mundo espiritual, aquilo que é eterno. Se nós não temos fé, irmãos, nós não recebemos aquilo que vem de Deus desde o começo. Então, veja, o Pai escolheu, o Filho fez a obra de redenção e o Espírito, no tempo, trouxe tudo isso para nós. Mas como nós recebemos tudo o que Deus fez por nós, tudo o que Deus é para nós? Nós recebemos através da fé. Esse foi a nossa primeira experiência. Agora, não pense que, então eu já criei, eu já recebi a salvação, agora eu não preciso mais crer. O princípio é o mesmo. Para nós sempre estarmos conectados ao Senhor, nós precisamos crer e nós precisamos exercitar o nosso espírito. Então, pela fé, irmãos, nós continuamos recebendo aquilo que vem de Deus, o que é espiritual. E o resultado, irmãos, o resultado de nós estarmos conectados com Deus pela fé, recebendo aquilo que vem de Deus, é o amor. Então, por isso, Paulo ele diz: eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. E aí ele diz, o resultado, o amor para com todos os santos. Quer dizer, o amor, irmãos, é a expressão, é o fluir da vida de Deus, é a expressão da vida de Deus. Se eu não estou conectado a Deus, não há amor. Mas se eu estou conectado ao Senhor pela fé, recebendo da palavra, recebendo o que o Senhor tem, então o resultado, porque Deus é amor, não é? Então o resultado é que esse amor vai fluir de mim. Ele vai fluir para quem? Ele vai fluir para as pessoas próximas a mim. E lembre-se, a fé, ela vem pela palavra, pelo ouvir a palavra. Então, lógico, ouvir e ler, não é? Então, é um ciclo. Não dá para você separar uma coisa da outra. Quando há a palavra, ela gera fé e isso gera amor. E esse amor, ele faz nos querer então estar mais próximos ainda do Senhor, recebendo mais do Senhor. E aí, mais próximos nós queremos estar da palavra de Deus, recebendo a palavra. Esse é o ciclo da edificação. Quando Paulo começa a falar sobre isso em Efésios 4, no versículo 11, ele diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres. Ele diz: tudo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço ou do seu ministério, certo? E isso, você vai perceber, uma coisa está atrelada à outra. Então, por que concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para aperfeiçoar os santos, para que os santos desenvolvam ou desempenhem o seu serviço, o seu ministério. Isso edifica o corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. E aí no versículo 14 ele faz até uma advertência, ele diz: para que não mais sejamos como meninos. Veja, quanto nós temos ouvido falar sobre a necessidade de nós crescermos em vida, de nós sermos esses servos maduros, esses filhos maduros. Isso tudo, irmãos, está relacionado com a edificação do corpo de Cristo. Um menino não consegue ser útil para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que
pela astúcia com que induzem ao erro. Aí Paulo, no versículo 15, diz, veja o ciclo, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, veja, irmãos, você percebe esse ciclo? É a palavra que gera a fé, que nos conecta com Deus, que nos faz receber o amor. Isso, irmãos, vai fluindo de nós. E aí, quando nós vamos então servir ao Senhor, quando nós estamos junto com os irmãos, o que flui é o amor. É esse amor que é fundamental para a edificação. Porque, irmãos, é possível nós servirmos a Deus sem fora desse ciclo, apenas com aquilo que nós aprendemos, com o que nos é natural, vamos dizer assim. Agora, toda vez que isso acontece, não há edificação. Isso precisa ficar bem claro, irmãos. Muitas vezes nós servimos ao Senhor por nós mesmos, com aquilo que nós aprendemos, com a nossa inteligência bíblica, vamos dizer assim, e nós achamos que estamos prestando um serviço a Deus, ao corpo de Cristo. Mas o que Paulo fala? Ele diz, em 1 Coríntios 8, ele fala, nós todos reconhecemos que somos senhores do saber. O saber ensoberbece. É o amor que edifica. Então você percebe, irmãos? Se o saber, ele causa a soberba, a arrogância. Mas o amor, irmãos, o amor, ele é humilde. Porque o amor, eu não estou falando desse amor, irmãos, egoísta que nós temos. Eu estou falando do amor ágape, que vem de Deus. Tanto é que Paulo, aqui a palavra que ele usa para amor é o ágape. É só o ágape que edifica, não é o nosso amor, não. No nosso amor causa confusão, porque aí eu gosto desse irmão, daquele irmão, eu prefiro aquele outro irmão, eu junto, e os outros não, os outros eu não quero saber. Esse é o nosso amor natural. Mas o amor, irmãos, o ágape, ele edifica, porque ele vem de Deus. E ainda Paulo, ele diz, versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Por que ele diz isso, irmãos? Porque, veja, novamente, é um ciclo. Eu recebo a palavra, ela gera fé, não é? Então minha fé cresce, ela me conecta a Deus, eu recebo o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, ele flui de mim para as pessoas, mas ele também me faz querer mais da palavra de Deus. O apóstolo João, na sua epístola, ele mostra, você quer saber se você ama a Deus? Você guarda os seus mandamentos. Então você vai percebendo esse ciclo. Se você fala assim, eu estou meio frio, eu não estou amando tanto ao Senhor, precisa perceber onde se rompeu. Precisa se reconectar ao Senhor, se reconectar à palavra. Então, irmãos, tem que ficar claro para nós, é isso, é esse amor que vem da fé, que vem da palavra, que vai edificar a igreja. Página 32 do Alimento Diário, segundo parágrafo, diz assim, o amor ágape é a fonte do suprimento para amar todos os santos, como também as pessoas nas ruas. Aí eu vou ler Efésios 3, versículos 16 a 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ao exercitar a fé, enraizamo-nos e alicerçamo-nos firmemente no amor. Quando mencionou a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, Paulo não disse a que se referiam essas medidas, porque estava referindo-se a Cristo, que é imensurável. Não é possível medi-lo ou calcular suas dimensões. O que precisamos
é conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para ser tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, irmãos, Cristo, ele é imensurável, não é? Agora, ainda assim, o que o Senhor diz? Que nós precisamos desfrutar para nós termos, então, essa amplitude. Então, quanto mais você desfruta de Cristo, mais você quer se aprofundar em Cristo. E quanto mais você tentar se aprofundar em Cristo, mais você vai perceber quanto o Senhor é imensurável, incalculável, as dimensões são infinitas. Ou seja, quanto mais você procurar, desfrute, mais você vai obter. Quanto mais você procurar o amor, mais você vai receber. Para finalizar, ainda continuando a leitura do alimento diário, no último parágrafo da página 32, o imensurável amor de Cristo está relacionado à edificação. Efésios 4,12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nossa missão é aperfeiçoar os santos para servir visando a edificação. No versículo 16 prossegue: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todos têm parte na edificação. Não é algo relacionado apenas a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles foram dados como homens dons à igreja para nos aperfeiçoar, de modo que cada santo realize sua parte. A edificação do corpo de Cristo só acontece se houver amor, e o amor vem pelo exercício da fé. O título da sexta-feira: a força operante da glória do Pai. E os versículos: João 17, versículos 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Senhor Jesus, obrigado, amado Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tua obra. O Senhor nos escolheu, nós que não éramos dignos, nós que somos as coisas loucas, as coisas fracas do mundo, ainda assim o Senhor nos escolheu. O Senhor pagou um preço por nós, um preço de sangue. O Senhor se entregou por nós. Hoje, o Senhor nos deu o teu Espírito como selo, como penhor. Nós sabemos, Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa herança. Ninguém pode mudar isso, e nós também. Nós somos do Senhor, nós somos a sua herança. Hoje, Senhor, toma posse de nós. Que o teu Espírito, que a tua glória opere em nós. Nos conceda, Senhor, espírito de sabedoria, de revelação, para entender o real significado das tuas palavras, para entender a verdade, o amor, tudo o que há na tua palavra, para que sejamos praticantes com fé, fluindo o teu amor para as pessoas. Não queremos, Senhor, ser apenas aqueles que ouvem a tua palavra, que armazenam a tua palavra na nossa mente. Pelo contrário, nós queremos ser totalmente guiados por tua palavra, enchidos por tua glória, pela força operante da tua glória. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje é A Força Operante na Glória do Pai. Nós vimos o versículo 15 de Efésios 1, versículo 16, diz: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, o que é muito importante, um parênteses aqui, né? Isso é muito importante, irmãos. É muito importante orar uns pelos outros, fazer menção do nome dos irmãos nas nossas orações. Rogar pelos irmãos nas nossas orações. Em Lucas 22, o Senhor falou para Pedro: Satanás, ele queria peneirar
você, né, sua fé como trigo. Eu roguei por ti. O Senhor falou isso para Pedro. E aí ele diz, quando você se converter, fortalece os teus irmãos, né? Ou seja, ele fala para Pedro também em João sobre apacentar e orar uns pelos outros, irmãos, rogar uns pelos outros. Isso é ajudar a fortalecer os nossos irmãos. É só um parênteses, né? O versículo 17 então diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeiramente aqui nós vemos o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, certo? Então aqui está falando sobre o Jesus Cristo em carne. Em João 17, o Senhor, enquanto orava, disse, no versículo 5, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, primeiramente, irmãos, quando nós falamos de glória, nós precisamos entender, glória é o próprio Deus. Quando Paulo em 2 Coríntios falou de ser transformado de glória em glória, ele fala de ser transformado na imagem de Cristo, que é pelo Espírito. E Cristo é a imagem do Deus invisível. Então você percebe? Então, quando nós vamos recebendo a glória de Deus, as coisas que antes eram abstratas, elas vão se tornando concretas. Quer dizer, a vida de Deus, as coisas de Deus, elas vão tomando forma, irmãos. Então, voltando aqui para João 17,5, o que o Senhor quis dizer com agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo? Quer dizer que, como nós vemos em Provérbios 8, antes da fundação do mundo, antes que houvesse o tempo, na eternidade, nós costumamos dizer eternidade passada. Talvez não seja um termo muito correto, porque eternidade, na verdade, não tem passado e futuro, mas é um termo para identificar quando nós falamos da eternidade antes da criação, do tempo, não é? E depois do tempo. Então, antes da criação de tudo, irmãos, o Filho habitava com o Pai e habitava na glória do Pai, não é? Então, quando o Senhor fala a glória que eu tinha antes que houvesse mundo, a glória que eu tive junto a ti, é porque quando ele então se encarnou, quando ele se tornou um homem, ele abandonou a glória. Veja, irmãos, o Senhor abandonou a glória. E em Filipenses mostra que ele não veio à terra como Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, subsistindo em forma de Deus. Por quê? Para atingir o homem, para levar o homem para essa glória que ele tinha antes da criação do tempo. Então, quando ele estava orando, ele já estava próximo, ali no Getsemane, próximo de ser crucificado. O que ele queria dizer? Ele sabia, irmãos, por causa da obra dele, que glorificou o Pai, ele, na ressurreição, voltaria, mas agora, para a glória, não é? Mas agora ele voltaria levando o elemento humano. Então há um homem na glória. Esse homem, Jesus Cristo, abriu o caminho para que nós também fôssemos introduzidos na glória. Hoje nós estamos sendo transformados de glória em glória. O final, irmãos, é nós sermos totalmente imersos na glória, em Deus, no futuro, com a redenção do nosso corpo. Isso é o que nos mostra o capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos, ele começa falando do Espírito, da liberdade que nós temos no Espírito, e ele vai conduzindo e vai chegando então no ápice, que é a redenção do nosso corpo. Os versículos 29 e 30 de Romanos 8 dizem: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, ou seja, somos nós, certo? Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Como acontece isso? Aí nós precisamos ir lá para 2 Coríntios 3,18. É de glória em glória. Por isso Paulo fala do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, focando no Senhor como homem.
E depois ele diz, o Pai da glória é a fonte. Então nós fomos predestinados pelo Pai da glória para sermos conformes à imagem do Senhor. Ou seja, irmãos, nós estamos no caminho do Senhor. No caminho do Senhor quer dizer, o caminho que o Senhor tomou, desbravando, né, como o como o unigênito que depois se tornou primogênito, abrindo para nós a glória. Nós estamos nesse caminho, irmãos. Isso é magnífico, isso é glorioso demais. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É como termina o versículo 29. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o nosso fim. O nosso fim é a glorificação, irmãos. Então hoje nós recebemos do Pai da glória as palavras, não é? Porque a palavra de Deus é o que traz para nós a glória de Deus. Como nós vimos nos versículos que nós lemos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, João 17, 22, 23, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amaste a mim. O resultado final da glorificação, irmãos, é que nós todos vamos ser um. Um com o Pai, com o Filho, mas um também entre nós. E quando eu digo nós, irmãos, eu estou falando de todo o povo de Deus, todo o corpo de Cristo, que hoje tem tantas divisões. Então o resultado do trabalhar da glória, do Pai da glória em nós, irmãos, é nos transformar na imagem do Senhor, como o Senhor é. E isso resulta na unidade. Eu vou finalizar lendo no Alimento Diário, página 36, o penúltimo parágrafo. Deus nos preparou de antemão para a sua glória, para gerar em nós a unidade. A glória trabalha a favor de que sejamos um. Não é unidade no sentido de sair para comer pizza juntos, mas algo muito superior. O Senhor quer introduzir-nos na unidade intrínseca e orgânica que há entre o Pai e o Filho. Deus nos transmite sua glória para que haja unidade entre nós. E assim, o mundo creia no enviado de Deus. É a força operante da glória do Pai que nos fará alcançar o ápice da unidade, que é a perfeita unidade que há entre o Pai e o Filho. Então, irmãos, vamos nos deixar ser preenchidos pela glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, ela remove de nós os elementos do velho homem e cada vez mais forja em nós os elementos do novo homem, o qual tem Cristo como sua imagem.